Muito bem, meus amigos, vamos para o nosso O Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 6 da Pluralidade das Existências. Nós temos aqui parecenças físicas e morais, a partir da questão 207. Bom dia, Jerusa. Angelina, já foi desligada a câmera, tá? Pode ser só uma demora no seu celular. Então, meus amigos, vamos lá. Nós concluímos no nosso estudo anterior o tema parentesco e filiação. Primeiro, a respeito da formação das almas, né, dos filhos, se são almas independentes, se são almas dependentes, se são criadas no momento do nascimento, se já existem, né, se já pré-existem ao nascimento. Vimos aqui também sobre a parentela, né, sobre a relação que nós temos sobre a nossa atualidade, aqui com o nosso grupo familiar, com a nossa comunidade, e a relação com as famílias, com os grupos anteriores dos quais nós fizemos parte. Então, se isso limita ou se dispersa ou se fortalece os laços de família. Depois, aqui no último que nós vimos também, falando sobre aquela questão do culto, né, que nós conversamos na questão 206, do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família. Seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Nós conversamos bastante sobre isso, né? Algumas religiões que trazem essa ideia do culto aos antepassados, né? Religiões no Brasil, em outros países, em outros continentes, culturas diferentes cultivando essas memórias, mas sempre pensando que esses espíritos antepassados eram espíritos que simplesmente se perderam no tempo. E, na verdade, o que nós temos aqui é que muitas vezes nós mesmos estamos nos reencontrando através aqui das nossas reencarnações. Vamos lá. Questão, então, 207, parecenças físicas e morais. Aqui vale a pena a gente sempre observar a realidade, né, do nosso dia a dia, na constituição das famílias, na constituição desses grupos familiares, né, e até mesmo grupos sociais. A gente vai analisar um pouquinho depois isso com mais calma, nas próximas questões ali para frente, que muito mais do que semelhanças físicas e semelhanças morais entre famílias, nós vamos encontrar também entre comunidades. Então, nós vamos fazer uma análise de uma perspectiva mais abrangente, uma perspectiva mais extensiva. Mas, inicialmente, nós vemos, né, até interessante, a gente, bom dia, Jerusa, a gente acompanhar em publicações que costumam sair na internet sobre curiosidades de semelhanças entre pais e filhos, pais com filhos, pais com filhas, mães com filhos e mães com filhas, né, fazendo ali das duas formas, né, não apenas ali, né, o homem semelhante ao homem, ou mulher com mulher, mas também existe um cruzamento em que muitas vezes o filho se parece muito com a mãe e a filha se parece muito com o pai. E aí então essa semelhança chama a nossa atenção, principalmente porque o que nós conversamos hoje, nós temos um estudo que traz para nós um entendimento a respeito da genética, né, lá do século XVII, século XVIII, essas pesquisas já vinham sendo desenvolvidas através, né, a gente chegou a comentar no estudo passado a respeito de Mendel, né, que fazia aquelas pesquisas com as ervilhas amarelas, ervilhas verdes, e colocando ali gráficos e estatísticas para saber quais são as probabilidades, né, dessas descendências assumirem as características dos genitores, né? E aí então, a partir daquilo, de lá para cá, nós começamos a ver que essas semelhanças físicas são muito naturais, e não apenas naturais, elas são, na verdade, né, uma consequência dessa própria divisão genética,
A divisão pelo fato de ter ali caracteres do pai e caracteres da mãe. E aí, então, nessa junção, há ali, né, a respeito, eu também tenho uma semelhança com o meu, Dudu. Né, como eu falei para vocês, né, a gente chegou a até comentar isso no nosso estudo passado a respeito de pesquisas genealógicas. Então a gente comecei a fazer aquela pesquisa para aquele ramo, né, que ia para aquela vertente alemã da minha família. Né? Só que eu sou o mais escuro da minha família, que não tem nada a ver com alemão. Né? Então eu puxei mais o lado do meu pai, que tem essa tendência mais, né, para essas características negras. Né? Então a gente observa essa questão genética que acaba sendo apresentada. Mas o detalhe, né, então, como eu falei para vocês, nós temos ali algumas fotos que mostram artistas, que mostram personalidades, ou mesmo pessoas comuns, colocando ali pais e filhos uns ao lado dos outros. Né? E é bem curioso a gente perceber que muitas vezes ali, como se diz popularmente, é cara de um focinho do outro, né? É apenas uma questão de amadurecimento. Cheguei até a falar para vocês que dentro aqui do meio artístico brasileiro nós temos, né, o Tarcísio pai e o Tarcísio filho. E se você coloca um do lado do outro, você vê claramente ali que é um cópia do outro praticamente ali, né? A única diferença que se tinha era uma questão de idade. E agora, né, como o Tarcisinho já está um pouco mais com a idade já avançada, a gente começa a perceber, fazendo uma comparação entre o que era o Tarcísio Meira naquela parte da juventude e o que é o filho dele agora mais velho, né? Você coloca um do lado do outro, absolutamente ali semelhantes, né? E assim nós vamos encontrar essas características físicas com relação não apenas à aparência, mas também com relação a detalhes físicos. É o caso que nós encontramos, por exemplo, recentemente saiu algumas notas, algumas publicações, por exemplo, também, Marion, né, a Fernanda Montenegro, né, e a Fernanda Torres, as duas também a mesma coisa, né, então a gente vai observando e é bem curioso ver isso. Mas essa semana, foi no fim da semana passada, saiu alguns artigos em alguns sites falando do Nelson Ned. Vocês se lembram, né, Nelson Ned, que era cantor, né, que tinha ali como característica física o nanismo, e ele então teve ali uma vida bastante conturbada e coisa e tal, então fizeram um resumo ali, uma pequena biografia sobre a história dele, e falando que ele era um dos cantores brasileiros, né, bastante conhecidos no exterior. Mas eu não sei exatamente por que dois meios de comunicação lançaram ao mesmo tempo. Mas no meio da história que foi sendo contada, mostrou ali uma foto dele com os 3 filhos, em que ele tem 2 filhos que têm nanismo e um filho que não tem, uma filha que não tem, se eu não me engano. Então a gente vai perceber ali o que? A transmissão dessas características físicas, naquele estudo, né, sobre genes recessivos, genes dominantes e tudo mais, e aí então 2 filhos que se parecem com os pais, com o pai no caso. E uma cidade também que tem no Nordeste, que eu não me recordo em que estado que é, em que tem ali uma predominância de pessoas com características de nanismo, porque existe ali um cruzamento bastante intenso sobre pessoas daquela região que acabam ali se casando, né, acabam ali tendo, né, procriando, e nessa procriação essa característica vai se mostrando. Então tem ali, por exemplo, famílias que têm várias pessoas com nanismo. E aí então nós entramos nesse ponto das parecenças físicas. E aí então não é apenas a semelhança, mas é uma característica física, da sua estrutura, da sua musculatura. Muitas vezes a gente vê a obesidade, a gente vê a magreza, a calvície, vê ali, às vezes até transmissão de deficiências, né, que nós encontramos, deficiências, por exemplo, visuais. Eu me recordo, né, bom dia, Masa. Cleusa, está conseguindo ouvir direitinho agora? Eu me recordo de uma conhecida que ela era cega, e ela tinha o filho dela que também era cego, os dois então por isso que a gente vai percebendo que essas transmissões genéticas hoje são bastante compreensíveis, são bastante compreendidas, mas isso acaba se misturando também com parecenças morais. E aí que traz para nós essa grande dúvida, que até mesmo muitas vezes se atribui à genética aquela característica moral.
como se houvesse ali um registro um registro psíquico nos genes que acabam se transmitindo para os filhos. E aí nós vamos encontrar dessas características morais a generosidade, o egoísmo, a agressividade, os vícios e diversas outras tendências, inclusive também falando sobre o próximo tema, inclusive, que nós vamos estudar, vai falar para nós sobre as ideias inatas, que são aqueles espíritos que reencarnam e já trazem ali ideias que são já se manifestam desde a infância e até mesmo quando se fala em algumas habilidades. E aí nós vamos trabalhar muito mais o espírito do que o físico. Então, nós vamos vendo assim, nessas parecenças físicas e morais, uma certa confusão de nossa parte, porque dentro da visão materialista, é o corpo físico que gera tanto os elementos físicos como morais. Enquanto que na visão espiritualista nós podemos compreender que o espírito já traz as suas características pela formação da sua personalidade e depois, durante a sua reencarnação, há essas manifestações. Mas mesmo assim nós vamos voltar para o item anterior, quando Kardec pergunta lá na primeira questão, na 204, confirmando aqui para nós, 203, se os pais transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral. Então, quando se fala sobre transmitir uma parcela de suas almas, nós vamos entender também, dentro dessa parte de parecenças físicas e morais, essa transmissão de características da personalidade. Então, por isso que Kardec explorou no item anterior a explicação sobre essa questão de falar sobre a independência das almas e a independência das personalidades, embora nós tenhamos as influências que vão ali acontecendo, que é muito natural, mas que há a independência e, portanto, essas parecenças físicas e morais. Nós vamos aqui, primeiro, de um lado, seguir aquilo que a ciência determina, através do estudo da genética, e por outro lado nós vamos entender o lado espiritual falando sobre a independência das almas. Então vamos lá. Ficando bem claro essas duas separações, a doutrina então começa a explicar para nós essas questões de características. Então 207 é a questão. Frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? E até mesmo aqui nós podemos colocar parecenças físicas, parecenças morais e também parecenças intelectuais. Porque nós vamos encontrar também, aquelas, dentro de uma determinada comunidade, de uma determinada família, pais que trazem ali uma limitação intelectual, pessoas muito simples, pessoas que acabam não se desenvolvendo intelectualmente, vivendo muitas vezes ali até mesmo o analfabetismo, e nós vamos encontrar nos filhos também a mesma condição. E aí vai se somar uma série de fatores, limitações físicas que impedem a manifestação do espírito no seu aspecto intelectual, e aí nós vamos entrar naquele ponto que fala para nós sobre as influências do corpo físico sobre o espírito. Então, esses três pontos devem ficar bem claros e bem definidos para nós. Então, o que é colocado para nós aqui? Além da parecença física, transmitirão também alguma parecença moral? Ou alguma semelhança, tirar parecença acaba ficando aqui uma palavra meio fora do nosso vocabulário atual. Então, semelhanças físicas e semelhanças morais. Então, a resposta dos espíritos, não. Que diferentes são as almas ou os espíritos de uns e de outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. E aqui só lembrando que tem uma observação de rodapé, uma nota de rodapé, que está aparecendo para nós aqui, que trata daquela questão do acordo com o Ministério Público. Porque vai falar para nós assim sobre, por exemplo, pessoas da etnia da raça negra.
E aí então quer dizer que aquele espírito do filho necessariamente descende do pai, porque dentro daquilo que se via no século XIX, a respeito de superioridade e inferioridade, nós vamos ver que aquele espírito inferior descende de um espírito inferior. E esse tipo de visão, por exemplo, na atualidade, é absolutamente equivocada, até porque esse acordo com o Ministério Público, feito pela Federação Espírita Brasileira, que era então detentora dos direitos autorais da publicação das obras básicas da doutrina espírita, para poder explicar que dentro de um contexto histórico, embora isso tenha sido vivido no século XIX, a doutrina espírita como um todo, né, não compartilha dessa ideia, exatamente porque Kardec trazia essa visão da realidade e procurava trazer o esclarecimento a respeito do que o Espiritismo traz para todos nós. Então, nesse primeiro ponto, então, dizendo que frequentemente os pais transmitem aos filhos a aparência física, a semelhança física. Kardec faz uma afirmação. Isso é óbvio, é notório, você olha, como a gente comentou, né, características de semelhança na aparência, na constituição física, com deficiências, alterações genéticas, ou mesmo ali, né, me recordo de uma família também que era uma aluna da minha escola, e ela era assim aquela garota que chamava atenção pela sua beleza, e colocava ela ao lado da mãe, a mãe também da mesma forma era uma mulher muito bonita. Então até mesmo essa questão da beleza, ou até mesmo ali muitas vezes ali dentro do padrão da sociedade, essa falta de beleza para um e para outro. Então é algo que não se discute, por isso Kardec fez uma afirmação. Frequentemente os pais transmitem aos filhos. Ok, transmitirão também alguma aparência moral? E aí foi colocado que não. O corpo deriva do corpo. Entra aí a genética, mas o espírito não procede do espírito. Nós vamos ver então ali a independência dos espíritos, embora haja influência entre eles, dependendo das experiências anteriores que eles viveram. Então, entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. O que quer dizer aqui descendentes das raças? Quando ele fala, por exemplo, que alguém nasce no continente africano, e tendo ali as características físicas dos habitantes, né, da maior parte dos habitantes do continente africano, virão ali através, né, estarão ali na raça negra. Se ele nasce no Oriente, na China, por exemplo, ele vai ter característica chinesa. Se ele nasce na Índia, que é bem característica, né, a expressão dos indianos, nós vamos ter ali também essa mesma semelhança, e nas demais regiões aqui do nosso planeta. Mas a diferença entre os espíritos é outra situação. E aí Kardec, mais para frente, ele vai abordar também a respeito das semelhanças, das características, não apenas físicas, mas também as semelhanças morais entre indivíduos de uma grande comunidade, por exemplo, de um país, pessoas que pensam da mesma forma, pessoas que seguem as mesmas tradições, pessoas que têm ali valores muito semelhantes, e aí nós vamos perceber que não é simplesmente imaginar que isso seja pelo fato de todos dividirem a mesma genética, mas que todos se influenciam de uma forma mais abrangente. Na questão 207A, Kardec coloca: de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. E aí então já vai falando para nós que quando espíritos se mostram muito parecidos na forma de ser, na forma de se comportar, nós vamos encontrar ali uma semelhança pelas influências que exerceram entre si durante existências anteriores, ou até mesmo durante essa existência. Por exemplo, nós vamos encontrar dentro da educação que é praticada dentro das famílias, os pais transmitindo aos filhos os seus valores, a sua forma de pensar, a sua forma de se comportar. E aí, então, dependendo da afinidade que esses espíritos têm entre si, quanto mais semelhantes eles são, mais fáceis são de aceitarem aquilo que eles propõem. Então, por exemplo, um pai que tem uma relação muito boa, uma relação muito próxima com o filho.
Aquele filho, naturalmente, pela simpatia, pelo amor que nutre pelo pai, vai se espelhar naquele que é o seu exemplo. Enquanto que aqueles espíritos que muitas vezes se mostram antipáticos, por mais que os pais insistam em transmitir ao filho as suas melhores características morais, os seus valores, aquele filho se mostra rebelde, se mostra antipático a essa educação. Então por isso nós vemos ali uma semelhança. Bom dia, embaixador. Eu me recordo também, aqui eu estou falando para vocês das diversas famílias, né, que eu fui conhecendo no decorrer do tempo. Um pai e um filho. O pai era usuário de droga e o filho também se tornou usuário de droga. E aí nós vamos colocar assim, peraí, foi o pai que influenciou o filho a usar droga? Pode ser que sim. Mas ao mesmo tempo o filho já trazia essa tendência para o uso de drogas. Porque nós vamos perceber que muitas vezes nós temos pais que trazem vícios cujos filhos não compartilham desses vícios. O alcoolismo, o tabagismo, o uso de diversas substâncias. Por outro lado, nós temos pais que são ali muito saudáveis nessa relação com essas substâncias, né? Eles não se envolvem com essas substâncias, porém os filhos sim. E aí nós vamos perceber que são espíritos que trazem valores diferentes que, através da necessidade evolutiva, se reencontraram dentro daquele grupo familiar. Mas e quando os pais e os filhos compartilham do mesmo tipo de conduta? Nesse caso, pegando esse lado negativo, que ele é muito mais marcante, né? Um pai, por exemplo, que gosta muito do consumo de bebida alcoólica, o filho acaba se espelhando no pai? Sim, a influência existe, mas e a tendência do próprio espírito? E o fato dos dois reencarnarem no mesmo grupo? De que forma que nós podemos entender isso? Claro que não existe uma fórmula pronta para a gente dizer que eles estão juntos, eles se comportam por isso, isso e isso. Nós não conhecemos a história de cada um. Mas certamente ali nós temos uma afinidade entre aqueles espíritos, já que reencarnaram na mesma família. De um modo geral, isso acontece pela afinidade. E eu coloco de um modo geral, porque nós já estudamos casos em que o espírito, por uma necessidade evolutiva e por uma caridade feita pela família, por uma nova família, acolhe aquele espírito para que ele possa se desenvolver. Nós vimos isso, por exemplo, lá no livro Memórias de um Suicida. Quando eram aqueles espíritos que precisavam de uma reencarnação, e seria uma reencarnação muito difícil, e os espíritos procuravam encontrar famílias que, pela boa vontade, porque não era uma imposição, já que essa família não tinha nenhum compromisso com esse espírito, mas pela boa vontade acolheriam esses espíritos e para si próprios, claro, acabariam ali adquirindo bônus, digamos assim, para auxiliá-los, para impulsioná-los na própria evolução. Então, por isso, nós vamos perceber ali que há esses casos que são, podemos colocar de certa forma, que fogem um pouco à regra geral, mas os grupos familiares são formados por espíritos que se atraem pela simpatia, pela necessidade evolutiva. Tanto é assim que a gente tem, quando se faz estudos a respeito da formação de famílias, da análise dos conflitos que existem dentro de um grupo familiar, Joana de Ângeles e Emmanuel chamam bastante atenção sobre isso, mostrando que as famílias nada mais são do que grupos de indivíduos comprometidos no passado que se juntam na atualidade. Portanto, há afinidade entre eles, e essa afinidade não significa necessariamente simpatia. Pode ser uma afinidade de antipatia. Eu não gosto de você, você não gosta de mim, nós temos uma história no passado e, portanto, nós nos atraímos. Então até coisa ruim se atrai também, assim como coisa boa faz com que os espíritos se atraiam. Então, por isso, como é colocado para nós aqui, o espírito não procede do espírito, embora o corpo derive do corpo. E nesse caso, quando então esses espíritos se juntam dentro dessas semelhanças morais, é porque há simpatia entre eles, que se atraem reciprocamente. Pela analogia dos pendores, isso aqui é bem interessante, ou seja, que pelas tendências que cada um tem. É o caso que eu comentei com vocês da parte negativa de usuário de drogas. Mas ao mesmo tempo nós vamos encontrar aquele filho que se espelha no pai,
O pai, por exemplo, sendo ali um grande empresário, e o filho traz ali também características dessa mesma prática de ser empresário, de ser um bom administrador, porque vão dizer, ele puxou o pai. São semelhanças, nesse caso, não apenas morais pela forma como ele administra, aquele caso de filhos que acabam, né, se assemelhando com o pai, com os pais na profissão, por exemplo, de médicos. Nós tivemos até um ministro da saúde, eu acho que era o Dr. Adib Jatene, na década de 1990, ele já desencarnado, em que ele era cardiologista e ele tinha um casal de filhos, os dois também eram médicos, se não me engano, cardiologistas. Então acabaram seguindo os passos dos pais. Por que eles seguiram? Que tipo de tendências que eles tinham? Quem eram esses espíritos no passado é a pergunta certa. Por que eles se juntaram nesse grupo para fazer esse trabalho voltado para a medicina? Foram bem-sucedidos? Não foram bem-sucedidos? Fizeram aquilo com que se comprometeram? Isso diz respeito a eles. Mas nós vamos perceber pelas características e semelhanças que essa relação pode sim provir do passado. Questão 208, vamos lá. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Aí Kardec já está fazendo uma pergunta aqui, claro, apenas para constar aqui no Livro dos Espíritos, para nos ajudar no raciocínio, mas é uma pergunta com resposta bastante clara, bastante óbvia. A resposta, ao contrário, bem grande influência exercem. E aqui nós poderia desdobrar isso aqui, por exemplo, de um assunto, né, o Espiritismo.net, tem um grupo de trabalho que acontece sempre aos domingos, que chama Grupo da Família. E esse grupo da família vai trazer exatamente temas que a doutrina espírita propõe relacionados com a educação familiar. E essa equipe que trabalha no grupo da família faz parte da equipe, né, da nossa área de evangelização. Porque quando se fala em evangelizar, não é apenas evangelizar a criança para dizer para ela que ela é um espírito, que ela tem ali Jesus como orientador e guia, que ela é um espírito imortal, mas também a necessidade de educar os pais. Tanto que nós temos belíssimos trabalhos hoje que têm como objetivo, como alvo, as gestantes. E qual é o papel exatamente? Né? Muitas vezes a gente pensa assim, não, o trabalho com gestante é você falar com o bebezinho na barriga da mãe. E na verdade você fala também com a mãe, para que ela compreenda a responsabilidade que ela tem. Então evangelizar gestantes significa trabalhar essa vibração, mas principalmente despertar a consciência e responsabilidade dos pais. Porque quando se fala em gestante, nós falamos aqui na verdade do casal. Porque os dois, né, como a gente diz também popularmente, os dois estão grávidos. Uma grávida não apenas afetivamente, psicologicamente, mas também biologicamente, e o parceiro, por sua vez, também está grávido, psicologicamente e moralmente envolvido com aquela criança que nasce. Então a evangelização tem esse papel. E por isso que é colocado para nós que, não apenas aqui, foi colocada a pergunta, né? Nenhuma influência? Os espíritos colocaram, ao contrário, bem grande influência. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Aqui foi colocado até mesmo em destaque essa última passagem aqui sobre a responsabilidade que eles têm se eles falirem no seu desempenho, e essa que é a parte bacana. Não é falir na sua missão, porque se a missão é educar o filho, transformar o filho ali dentro daquela personalidade falha que ele apresente, e os pais não conseguem fazer isso, nem sempre é culpa dos pais. Aquele espírito rebelde que veio na condição de filho, acaba muitas vezes ali não aceitando a influência dos pais. E, portanto, aquele compromisso de educar os filhos não funcionou. Não deu certo, pelo menos não dentro daquilo que era planejado. Foi culpa dos pais? Não. Mas aqui foi colocado importante.
tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E muitas vezes essa parte ela lida com superficialidade, sem a devida atenção, e vai mostrando que muitas vezes aquela família que acabou se desestruturando, aquela família que não deu certo, vai dizer, os dois são culpados. O pai não fez o que tinha que fazer e o filho também não fez. Pronto, os dois são culpados. Não. Pois é, exatamente, né? Aqui foi colocado, tornar-se-ão culpados, né? E essa expressão que foi colocada aqui pelos espíritos traz exatamente isso, né? A ideia de, não de culpa, mas de responsabilidade. Por isso, então, essa influência sim existe. E aí, então, vai mostrar, olha, meu filho, eu tenho esse trabalho, ou então minha filha, né? Eu tenho esse trabalho é feito dessa forma, deve ser feito com responsabilidade. E aquele filho dócil e que tem simpatia pelos pais vão dizer, então eu quero seguir seu caminho. Eu quero fazer da mesma forma que foi feito então pelos meus pais. E aqui nós temos então uma afinidade, uma simpatia, uma semelhança de tendências e uma influência bem exercida. Assim como também acontece no crime. Nós tivemos aquele caso que saiu na mídia, né? Da Suzanne Richthofen, né, que hoje parece que mudou de nome, alguma coisa assim. Mas esse caso trouxe uma grande repercussão na nossa mídia. E aí então nós tivemos ali 2 pontos importantes a analisarmos. Primeiro, a relação da filha com os pais, e na trama que foi feita acabou surgindo aquele crime. Mas também na cumplicidade da jovem com 2 irmãos. O nome dele era Irmãos Cravinhos, né? Irmãos Cravinho. Então esse sobrenome mostrava que esses 2 irmãos se enveredaram por esse caminho do crime. E por que os dois se seguiram por esse mesmo caminho? Porque eles tinham a mesma genética? Afinal de contas, os 2 eram pais eram filhos dos mesmos pais. E, portanto, significa que geneticamente eles apresentavam uma tendência por crime. Dentro dessa visão materialista, os cientistas vão procurar, os geneticistas vão procurar no mapa genético dos 2, exatamente, o embaixador, esse termo que você usou, a genética do crime, ele é um termo que é usado também por outros pesquisadores, porque eles procuram encontrar, por exemplo, cheguei a comentar com vocês sobre isso, serial killers, por exemplo, nos Estados Unidos, que eram criminosos ali, que estavam condenados ao corredor da morte e tudo mais. Um pesquisador, um neurocientista, procurava fazer ali tomografias do cérebro deles enquanto vivos, para poder descobrir qual deformidade neurológica eles tinham no cérebro, para poder saber por que eles tinham essa tendência ao crime. Ou então geneticistas vão tirar ali uma amostra de sangue e depois fazer ali um mapa genético deles, para poder descobrir qual é o gene do crime que eles têm. E é claro que isso tem uma visão materialista. Mas acontece que a visão espiritual, ou espiritualista de um modo geral, vai trazer para nós também o espírito que traz a sua tendência. E aí então nós vamos encontrar naquela cumplicidade para aquele crime que aconteceu, nós vamos observar ali espíritos afins que, criminosos do passado, trazendo tendências do passado, se reencontram agora, naturalmente, para não praticar o crime. Mas a tendência acaba sendo muito mais intensa, muito mais poderosa, fazendo com que eles se enveredem por esse caminho da criminalidade. Me recordo uma notícia do jornal que mostrou uma senhora já idosa que era traficante de drogas e o filho era o seu principal agente. Aí você fala assim, tá vendo? Tal mãe, tal filho. A genética é clara. Não. Os espíritos trazem tendências. E até mesmo a responsabilidade daquela mãe em educar o filho, quer dizer, certamente aqui, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no desempenho, houve a falência no desempenho. A tendência é aquela vontade que o espírito já traz de praticar esse crime. Imaginemos que numa existência anterior ele já era um criminoso, ou ele já trazia o vício, por exemplo, de alcoolismo. Aí quando ele reencarna, ele já traz essa vontade de fazer isso de novo. É o que a gente vai encontrar, inclusive eu comentei com vocês,
naquele programa A Ciência da Vida Após a Morte, que vocês vão encontrar lá na playlist do espiritismo.net, nessa semana, na verdade é na semana passada, mas foi retransmitido nessa semana, exatamente, o embaixador. Então essa novela ela traz para nós exatamente essa visão de mostrar assim, né, do porquê do ódio, do porquê disso, do porquê daquilo. Então nesse programa A Ciência da Vida Após a Morte, nessa semana na retransmissão, vai falar de uma psicóloga que eu comentei com vocês, inclusive eu fiquei de colocar o link, né, vou colocar depois do estudo, uma pesquisadora que, diferentemente do que acontecia, né, do que acontece na maioria das pesquisas, esses pesquisadores que trabalham com reencarnação procuram nas crianças as lembranças do passado. Porque é muito mais fácil você encontrar crianças que trazem essas lembranças do que adultos. Mas essa pesquisadora desse último programa, ela procurou adultos que trazem relatos do porquê de sentirem isso, das lembranças e tal. E foi um trabalho muito bacana que o Henrique, que é um dos entrevistadores, chama a atenção, porque deu oportunidade para os adultos contarem suas histórias. Porque crianças, elas se manifestam assim, muitas vezes trazendo ali uma grande perturbação. E aí corre para psicólogo, corre para psiquiatra, corre para religião, até entenderem que aquelas crianças estão trazendo ali lembranças muito vivas de existências anteriores. Isso tudo é aceitável, porque afinal é uma criança. Criança ali de 5, 7, 10 anos de idade, ou até mesmo adolescentes. Mas um adulto falar disso, uma pessoa de 40 anos, 50 anos de idade, falar, nossa, eu tenho lembranças do meu passado, numa existência anterior. Aí as pessoas acabam não levando a sério, porque afinal de contas, um adulto já deveria ter, né, uma visão diferente da vida. Mas nessa pesquisa, o retorno que essa psicóloga teve foi exatamente isso, as pessoas agradecendo, dizendo, olha, obrigado por me ouvir, porque eu nunca pude contar isso para ninguém. E ela tem dois termos técnicos que diz respeito a isso que eu estou comentando com vocês a respeito das tendências. São fobias e filias. Fobias são medos que muitas pessoas trazem. Nós temos ali termos técnicos, né, que são usados, por exemplo, claustrofobia, medo de lugar fechado, agorafobia, medo de lugares abertos, aracnofobia, medo de aranha, e tem ali uma série de outros nomes, até medo de palhaço a gente tem, né? Medo de, sei lá, um monte de coisa, de insetos e tal. E aí então isso se chama fobia. Mas você tem também filia. As filias são as tendências aos vícios. Por exemplo, pedofilia. Significa aquela tendência que o indivíduo traz de um profundo desequilíbrio sexual, tendo ali atração por crianças, que é o que a gente encontra, né? Hoje na internet, por exemplo, a gente vê isso com muita frequência, dentro desse campo da pornografia, da exploração de menores e tudo mais, e dentre outras filias. Dessas filias nós vamos encontrar o álcool, nós vamos encontrar drogas, nós vamos encontrar violência, nós vamos encontrar agressividade. Então, filias e fobias são dois elementos muito poderosos que nos acompanham durante muito tempo nas nossas existências. E o nosso trabalho, naturalmente, é tratar das fobias, porque esses medos muitas vezes acabam sendo injustificados e eles foram provocados por um determinado trauma que precisa ser trabalhado para que o indivíduo possa ter uma vida livre, independente, equilibrada e não ficar restrito àquele medo que foi criado dentro de um determinado contexto. E as filias que ele traz, que são essas tendências negativas, exatamente porque filia é caracterizado como uma patologia. E ele então tem que trabalhar essas filias para se depurar durante toda a sua jornada evolutiva. Então todos nós trazemos fobias e filias de alguma forma,
e que através do desenvolvimento dos nossos valores, o fortalecimento do nosso caráter, o desenvolvimento intelectual, através da prática do desenvolvimento das nossas melhores virtudes, é o que nós vamos então fazer com que nós cresçamos espiritualmente e nos livremos dessas âncoras, dessas presilhas que nos amarram às nossas histórias negativas do passado. Então, isso tudo, só para vocês verem, o embaixador chamou a atenção lá em cima. O que são essas tendências? É exatamente tudo isso que nós vamos vivendo durante a nossa trajetória evolutiva e que ainda permanecem vivas na nossa memória, na nossa personalidade. E que através desse trabalho forte, desse trabalho árduo que nós vamos realizando, existência após existência, tudo isso tende a desaparecer, mas nós estamos ainda numa fase evolutiva em que essas tendências continuam ainda presentes, mais ou menos forte. É por isso que nós encontramos todos esses exemplos que eu trouxe para vocês. Dentro de uma família, indivíduos que praticam o crime, que alimentam o vício. Zoofilia, por exemplo, é um outro caso. No campo da sexualidade, Dudu, quando nós estudamos, como André Luiza, não me recordo qual livro que nós estudamos, mas ele tinha visitado uma colônia, e nessa colônia muitos espíritos tratavam de estudos, até mesmo de preparo, sobre o campo da sexualidade, inclusive sobre maternidade, que estava dentro do campo da sexualidade. E ali então falava sobre práticas, comportamentos e tudo mais, que eram comportamentos desequilibrantes, doentios, e que provocavam no espírito um sofrimento muito grande. Então nós vamos encontrar essas tendências ainda vivas. E por isso, quando espíritos se juntam dentro de uma mesma família, estando comprometidos negativamente com histórias do passado, eles voltam a se juntar e não raras vezes continuam tendo o mesmo tipo de comportamento. E isso não é a genética, porque vão dizer assim, mas nós encontramos um gene que faz com que ele se comporte dessa forma. Muito bem, esse gene é uma predisposição, mas nós lembramos sempre que é o espírito, através do seu comportamento mental, que ele vai então influenciando através do perispírito a geração do seu corpo. Vamos lembrar ali daquele modelo organizador biológico? Não foi, Dudu, foi um romance. Não foi em evolução, não. Foi um romance que André Luiz estava comentando e a gente estava acompanhando uma jovem que ia reencarnar e tudo mais, e ele fez ali uma abordagem nesse local. O Evolução em Dois Mundos era muito mais técnico, né? Era mais ali perguntas e respostas, eram aqueles pequenos textos, né? Mas eu não me lembro qual era, mas ele falava sobre essa colônia, que era uma colônia especializada nesse campo da sexualidade. É assim, mas ali ele só comenta. Mas no caso lá era uma colônia mesmo que ele estava falando. Oportunamente a gente vai acabar lembrando e a gente pode pesquisar sobre isso. Então é isso, vamos em frente. Questão 209. Temas bem interessantes para a gente abordar, porque isso vai mostrando ali uma série de situações, né? Eu tenho também uma lembrança de uma família em que foi estudado sobre a participação dos indivíduos de 3 gerações da família nas forças armadas de um determinado país. O pai, o avô, era militar, foi combatente, coisa e tal. Depois o filho se tornou militar, foi combatente, coisa e tal. Depois veio o neto, também se tornou militar e participou de combate, coisa e tal. E a gente fala, poxa vida, hein? Que família, as 3 gerações de militares, sim, eram espíritos afins. Não é porque o avô tinha um gene que fazia com que o filho e depois o neto buscasse a vida militar, não, porque eram espíritos que já traziam, né, essa tendência a vivenciarem essa experiência. Agora, a forma como vão vivenciar já é uma outra história. Né? Não é Caminho da Luz não, Angelina, é um romance de André Luiz. Tá, mas né, é um desses da série que nós estudamos, né, A Vida no Mundo Espiritual, e num dos romances tem essa colônia. Vamos lá, questão 209, para a gente poder finalizar aqui o nosso trabalho de hoje. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia
um bom espírito para desanimar o filho. E aí assim, né? Poxa, eu sou uma pessoa tão boa. Oh Deus, por que o meu filho é tão problemático assim? Não é uma ideia que a gente tem, poxa, se você é um espírito bom, então você merece ter um filho bom. Mas por que esse filho não é tão bom como você gostaria? A resposta dos espíritos: não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Aqui ele está falando agora que muitas vezes nós temos um bom pai. Basta a gente lembrar, por exemplo, num dos livros de André Luiz também, visitando uma dessas colônias, nessas zonas inferiores do plano espiritual, em que nós tínhamos ali um diretor daquela colônia. E esse diretor, então, comentava que, embora ele tivesse todo o conhecimento, tivesse uma ficha de trabalho muito produtiva, muito proveitosa, muito meritória, ele ainda trazia uma pendência que não tinha sido ainda resolvida, porque não dependia dele, dependia do outro espírito que precisava estar numa outra condição para que eles pudessem se reencontrar. Então era um espírito bom, mas aquele espírito com quem ele tinha esse débito anterior, e ele era o devedor. Ele não era o credor do espírito, não era o espírito que tinha machucado ele no passado e eles iam se reencontrar para que o perdão acontecesse. Ele tinha sido o vilão da história. E mesmo depois de todo esse tempo, agora ele era um espírito mais esclarecido, mais fortalecido, mas ainda assim aguardava o momento de reencontrar aquele espírito. Porque por sua ação, aquele espírito se desequilibrou de tal forma que se enveredou por um caminho que não puderam se reencontrar. A gente vai lembrar aqui então, bom dia professor, vai lembrar então aquela passagem do Evangelho, né, que Jesus diz, né, reconcilia-te com o seu inimigo enquanto vocês estão no mesmo caminho. Naquele caso, o que aconteceu? Cada espírito foi um caminho diferente, aquele que tinha sido o algoz evoluiu, se desenvolveu, trabalhou, e aquele que foi a vítima se enveredou, mas ainda não era o momento deles se reencontrarem. Vai acontecer esse reencontro? Certamente que sim. Ou se já até não aconteceu, porque o livro já foi publicado há bastante tempo. Mas nesse caso nós teremos um pai virtuoso, um pai bom e virtuoso. E esse filho, será que ele se transformou? E se ele trouxer ainda a rebeldia? E nessa rebeldia, nós vamos encontrar então um pai bom e virtuoso, encontrando um filho trazendo ali essa rebeldia, esse endurecimento. Então esse é um ponto que nós vamos analisar. O outro ponto que ele está colocando para nós aqui é que muitas vezes um espírito que traz ainda muitas dificuldades nas suas tendências inferiores, espíritos ainda que não conseguem por si só se reequilibrarem, são espíritos ainda que cometem muitos erros durante a reencarnação, ele vai dizer assim, pelo amor de Deus, me coloca numa família onde eu consiga ter bons exemplos. Por isso foi colocado aqui, ó, não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos, e quando nós falamos aqui seus conselhos, os seus exemplos, a sua educação, o seu modelo de virtude, o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Aqui já é uma questão de merecimento. Porque o espírito, quando ele pede, quando ele faz esse tipo de pedido, para que ele não reencarne, por exemplo, olha, não me coloca mais no meio de pessoas que me levem para o mau caminho. Porque eu, por mim mesmo, já escolho naturalmente esse mau caminho. Mas me coloquem junto com pessoas. Aí, claro que nós vamos perceber o que ali? Claramente se o pedido é sincero. E esse pedido sendo sincero, e vendo ali que esse espírito realmente mostra essa disposição, tem condições de, porque do contrário, por que esses bons pais e virtuosos vão ter que sofrer aquilo que aquele filho faz? Por isso então, simplesmente sofrer por sofrer. Coloca esse mau espírito naquela família e vão ver o que acontece. Não. Esse espírito de natureza perversa fez ali o pedido para que ele pudesse ser ajudado. E não necessariamente tem relação com essa família. É aquele caso do Memórias de um Suicida que eu comentei com vocês.
Então nós vamos encontrar, dentro desse contexto da programação reencarnatória, situações variadas, equações das mais diversas, que não são tão simples como nós imaginamos. Vamos formar um grupo familiar, pega todo mundo e põe junto. O que é analisado é, eles estão em condições de se reencontrarem? Esse é o melhor momento para que eles possam se reencontrar? Como é que eles estão em termos de valores? Esse reencontro vai ser saudável, vai ser problemático? Esses espíritos, na questão individual, cada um ali apresenta já ali condições para que esse reencontro seja construtivo para todos? Durante quanto tempo eles vão ficar juntos? Qual é a história que eles apresentam? Então, quando se fala em reencarnação, em programação reencarnatória, nós temos que pensar ali numa equação extremamente complexa que nós, aqui encarnados, nem sequer imaginamos. E a grande maioria, pois é, acaba virando gangue, né? E nessa questão, nós vamos encontrar então espíritos que vão cair cada vez mais, vão agravar cada vez mais. Por isso, cada reencarnação sempre traz como primícia dar certo. Toda a programação reencarnatória, todo o grupo familiar que é formado, eles são ali elaborados nesse propósito para fazer com que todos consigam se superar. Vai acontecer ali a falha? Sim. Pois é, o que a gente viu ali agora. Eles vieram para fazer aquilo? Certamente que não. Mas acabaram falhando? Falharam. Acabaram se comprometendo dentro da sua reencarnação, terão ali a oportunidade de recomeçar numa sociedade que hoje, como nós vemos, vem ali trazendo a sua discriminação, a sua negação e tudo mais. Aí nós veremos ali crimes dentro de uma família, crimes passionais, crimes contra a sociedade, tudo isso porque são tendências que os espíritos trazem e dentro daquela programação eles acabaram falindo naquilo que se propuseram. Todos terão, nenhuma ovelha se perderá. Só que quanto mais o espírito se coloca numa condição grave, mais difíceis são as reencarnações que ele vai vivenciar. Muito bem, meus amigos, deixa eu ver aqui a próxima. É 210, uma questão aqui que dá para a gente finalizar. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito, de preferência um inferior? É aquela, muitas vezes, uma fantasia que nós temos, né? Nós encarnados, de vamos formar a nossa família, vamos pedir para que Deus nos dê um bom filho. Aí a gente tem aquela ideia, né, que eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa dedicada, e eu vou fazer ali a minha prece para que Deus me dê um filho que seja inteligente, um filho que seja maduro, psicamente, maduro moralmente, que seja um bom trabalhador, um bom rapaz, aquela coisa toda, ou uma boa filha, seja como for. E aí então eu faço uma prece para que Deus me conceda esse presente, para que Deus me conceda essa bênção. É assim que funciona? Os espíritos respondem, não. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Então, através dos pensamentos e preces, os pais trabalham pela influência que exercem, não apenas durante a vigília, por exemplo, ali no seu comportamento, naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. Mas através dos pensamentos e das preces, nós envolvemos os nossos filhos através daquele campo fluídico de boas vibrações, da mesma forma que os próprios espíritos agem sobre nós, quando somos envolvidos por esse campo vibratório elevado, positivo, amoroso. Isso vai nos trazendo sempre aquele bem-estar, né? Nós vimos até no estudo de ontem do livro Tormentos da Obsessão, quando nós falávamos de Ambrósio, né? E o Licínio, aquele personagem que nós estamos acompanhando, comentava sobre isso, que quando Ambrósio, naquela palestra que ele assistiu, ele então começou a falar sobre doutrina, começou a se envolver, começou a mudar o seu padrão vibratório, os bons espíritos conseguiram acesso
a ele levando as melhores influências, não apenas para que ele naquele momento fizesse uma boa palestra, mas para que ele fosse beneficiado dessas vibrações, para que após a palestra ele continuasse ainda fortalecido, coisa que infelizmente nem sempre acontecia. Então os pensamentos e as preces auxiliam naquilo que os pais fazem dentro desse processo de educação, esse processo de evangelização sobre os filhos. Mas não vem um bom filho porque você fez prece ou porque não fez. Porque pode acontecer de ter aquela ideia, né? Se você tivesse feito uma prece, se você tivesse frequentado a igreja, você teria um bom filho. Como você não fez nada disso, vem um filho ruim para você. E aí a gente percebe claramente o equívoco, porque na verdade a nossa formação e as nossas relações não se dão simplesmente por acaso, ou não se dão por sorte ou azar. E a formação desses grupos familiares, como nós vimos, depende de uma elaboração de uma programação reencarnatória coletiva que é muito mais complexa do que simplesmente aquilo que acontece no nosso mundo. Quer dizer, então, que se eu for um ateu, Deus vai me jogar uma desgraça porque simplesmente eu não acredito nele? E aí nós vamos entender, então, a ideia da programação reencarnatória, dos vínculos que nós trazemos no passado e que o nosso presente nada mais é do que uma consequência da nossa própria história. E como a Hermes colocou aí, né, nós somos artífices das nossas existências. Somos nós que construímos o nosso caminho. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, nós vamos aqui para a questão 211, que é bem interessante, que Kardec vai começar a trazer para nós aqui algumas questões, algumas poucas questões, mas ele vai trazer para nós aqui a visão sobre gêmeos. Algo que também é bastante curioso no nosso meio, né? Porque você fala assim, nossa, eles se